Olá, começando mais uma aula do COBIT 2019 e agora a gente vai focar na implementação. Vou mostrar para você quais são as fases de implementação, as características destas fases, de cada uma delas, o relacionamento entre elas, entre essas fases e os diversos momentos que podem existir quando a gente está falando da implementação, além do relacionamento que tem entre os guias. Existem outros guias quando a gente fala do COBIT, mostrei dois para você, mas tem o guia de design e o guia de implementação também. Então, vou mostrar essas relações, ok? Começando então aqui, módulo de implementação, onde tem todas as características para você poder implementar, colocar ali no dia a dia o seu sistema de governança. Basicamente, o que, que a gente vê nesse módulo? Qual que é a abordagem do ISACA? Qual que é a abordagem do COBIT para poder implementar o sistema de governança? Os componentes interrelacionados quando a gente fala do ciclo de vida, ou seja, das etapas de implementação, quais são as fases desse ciclo de vida, as características para facilitar, capacitar, habilitar a mudança em cada um dos momentos do ciclo de vida e a relação entre os guias. Basicamente é isso que a gente tem no módulo de implementação do COBIT. E especificamente o que é importante você conhecer aqui? Os componentes interrelacionados do ciclo de vida, falar um pouquinho e você compreender sobre gestão de programa de modo bem sucinto, porque a gestão de programa é alguma coisa ampla, com diversas características. Facilitar a mudança especificamente sinalizando aspectos culturais e comportamentais, que essa é uma das características importantes quando a gente fala de governança. Muitas vezes os aspectos culturais e comportamentais são deixados para segundo, terceiro, quarto plano, e o que é muito ruim. Afinal de contas, o sistema de governança ele funciona através e pelas pessoas. Então, os aspectos culturais e comportamentais são fundamentais. E o número das etapas do ciclo de vida, principalmente quando a gente olha ali o relacionamento com a melhoria contínua. Então, existe ali as orientações todas do COBIT, através dos especialistas do ISACA, e eles desenvolveram um ciclo de vida contemplando a melhoria contínua, facilitar a mudança organizacional para poder implementar o sistema de governança. Esse modelo ele já vem desde o COBIT 5, lá de 2012, e ele é trazido, incorporado praticamente da mesma forma no COBIT 2019. Pequenas mudanças, mas muito sutis. As mudanças, a bem da verdade, são nos descritivos. Então, se você conhece o módulo de implementação lá do COBIT 5, aqui basta você fazer uma pequena, uma suave revisão. Então, vamos olhar os fatores internos e externos, os pontos de dor, as etapas de gestão de programa, facilitação de mudanças, características da melhoria contínua, que é apregoado ali no ciclo de vida, na mandala de implementação do COBIT. O COBIT ele enfatiza que precisa ter uma visão corporativa de governança para a informação e para a tecnologia. Afinal de contas, a tecnologia está muito importante nos dias atuais e a informação pregoada em toda a empresa e sendo manipulada, gerida, inclusive nascendo em diversos pontos da organização, não apenas dentro da TI. E as tecnologias estão presentes nas empresas, não é possível através de nenhuma boa prática que a gente possa encontrar no mercado, fazer a separação das atividades que são relacionadas às atividades de TI com atividades importantes da organização.
toda e qualquer atividade que você for olhar em um departamento A, B ou C, tem alguém de alguma forma usando algum processo de TI, algum aplicativo de TI ou alguma informação que é importante ali para o dia a dia daquele profissional. A governança e a gestão da TI empresarial devem ser implementadas como parte integrante da governança corporativa. Isso significa que todas as etapas de implementação do COBIT têm que ter um vínculo, um elo muito próximo ali com a governança corporativa, dando feedbacks para a governança corporativa e buscando orientações ali da governança corporativa para a implementação do COBIT, abrangendo todas as áreas de responsabilidade funcional de negócios e de TI de maneira integrada e abrangente, ou seja, pegando a organização de ponta a ponta, todos os departamentos, todas as seções e fazendo um grande mapeamento e como cada um deles se relaciona. Uma das razões extremamente comuns de falha quando a gente fala de implementação de sistema de governança é exatamente porque elas são iniciadas e em seguida não são gerenciadas adequadamente como se fosse um programa para o foco no gerenciamento de benefícios. Quando a gente fala de projeto, geralmente o projeto está no foco da entrega de um produto. E quando a gente fala de um programa, o programa está com foco em entrega de um conjunto de benefícios. Então, o que eles dizem aqui, eles afirmam categoricamente que ou você não iniciou corretamente, ou você pode até ter iniciado corretamente, mas você não está gerindo a coisa como se fosse um programa. Então, ele define muito claramente que a implementação do COBIT ele tem que se dar através do gerenciamento de programa. E aqui é uma característica que eu discordo um pouquinho dos especialistas do ISACA. Desde a versão 5 eu já discordava. Porque se ele apregoa muito, que ele está alinhado às melhores práticas de mercado, ele não precisava defender um capítulo inteiro da forma com a qual ele defende na implementação, ele podia simplesmente pegar o guia do PMI, o Standard de Gerenciamento de Programas do PMI, e encampar aqui para dentro. Ou até mesmo podia ser talvez o MSP, que é o Livro de Gerenciamento de Programas dos britânicos, que trabalha muito próximo com o Prince 2. Então, eles desenvolveram, não é que tenha ficado ruim, nada disso, ficou realmente muito bom, mas para ampliar esse alinhamento com melhores práticas de mercado, ele podia falar, olha, aqui vamos fazer gerenciamento de programa, é importante, e você pode usar esse. Podia ser tão simples quanto. Né? Os programas de governança precisam ser patrocinados pela gerência executiva. De nada vai adiantar se não tiver alguém com patente encabeçando e patrocinando essa iniciativa. Tem que ser algo top-down realmente. Ah, vai funcionar se for só de baixo para cima? Até funciona, só que vai ser mais difícil, pode ser que leve mais tempo. Quando vem patrocinado de cima para baixo, top-down, fica mais fácil em diversos aspectos. Ter um escopo adequado, definir os objetivos e que esses objetivos sejam realmente alcançáveis e tangíveis. De nada adianta a gente falar, eu vou chegar lá na Lua. Tá, mas você não tem nem capital para investir num foguete ou para contratar uma empresa que lança foguete. Então, o que você está pensando lá na Lua? Tem que ser alguma coisa que seja de fato alcançável, atingível e também mensurável. Afinal de contas, a gente tem que analisar os benefícios e medir os benefícios. O gerenciamento de programas é abordado como parte integrante do ciclo de vida de implementação. Então, ele fala, olha, tem que ser gerenciamento de programas, até porque o gerenciamento de programas ele tem um foco maior em realização e percepção de benefícios. Embora uma abordagem de programa e projetos seja recomendada para impulsionar de maneira efetiva as iniciativas de melhoria, o objetivo também é estabelecer uma prática empresarial normal, ou seja, vamos fazer a abordagem de gerenciamento de programas, mas vamos ter um bom alinhamento com a governança corporativa, ou seja, a forma com a qual a organização trabalha hoje em dia
para ter um bom relacionamento. Implementar uma governança do departamento não significa mudar a governança da empresa ou mudar a empresa como um todo. E uma abordagem sustentável para governar e gerenciar a TI empresarial. Então, ele fala muito aqui no gerenciamento de programas. E o que é o gerenciamento de programas de maneira sucinta? Esse gráfico aqui exemplifica para a gente. Existe o planejamento estratégico da corporação lá em cima. Isso vai derivar a criação de portfólios. E o que contém um portfólio? Um portfólio pode conter programas e projetos. Note que nesse portfólio Y, ele tem um subportfólio chamado de Y1. Então, o portfólio ele pode conter projetos abaixo dele, programas abaixo dele e também portfólios menores abaixo dele. E o que existe dentro de um programa? Dentro de um programa existem um conjunto de projetos. Então, aqui no programa A, você pode ver claramente que tem o projeto W e o projeto Z embaixo do programa. Então, quando você fala de gerenciamento de programa, significa que você vai ter diversos projetos interrelacionados, um vão ajudar o outro, tem um propósito maior, tem um objetivo interrelacionado e eles vão mutuamente se ajudar. E se eles forem gerenciados ou coordenados de maneira centralizada, vão trazer mais benefícios do que se esses projetos forem gerenciados de maneira isolada. Então, basicamente é isso que tem um programa. Exemplo, programas de vacinação. Exemplo, Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos você tem diversos projetos acontecendo. Logística, transporte, acessibilidade, hotelaria, hospedagem, as quadras onde os esportes serão praticados, piscinas, quadras, enfim. Diversos projetos precisam acontecer para que eles, depois de maneira integrada, permitam que os Jogos Olímpicos aconteçam corretamente, aconteçam bem. A implementação vai se basear em capacitar e empoderar as partes interessadas e os demais atores de negócio, ou seja, demais partes interessadas da área de negócio e também da área de TI, para que eles possam se apropriar das decisões, ou seja, empoderando para que eles possam tomar decisão. E atividades de governança e gerenciamento relacionados à TI, facilitando e permitindo, fazendo que de fato essas mudanças possam acontecer. A partir do momento que você empodera as pessoas, elas começam a se sentir proprietárias ali daquelas iniciativas, daquelas demandas que vão acontecer e a partir daí elas começam a tomar as decisões, que vai ser realmente muito bom para a organização. É bastante importante que você faça os seus comentários, que você registre a sua dúvida, para eu poder fornecer os esclarecimentos conforme as dúvidas vão surgindo aí para você, ok? O programa de implementação deve ser encerrado quando o processo foco, o processo principal, vamos dizer assim, das prioridades relacionadas e da melhoria da governança esteja de fato gerando um benefício mensurável. Então, a partir do momento que você consegue medir os benefícios que estão sendo alcançados ali pela implementação, já é um indicativo que você pode encerrar o programa. Mas não para aí. O programa também se tornou incorporado às atividades diárias, rotineiras da organização. Ou seja, a partir do momento que uma série de melhorias já estão no sangue, já estão na veia da organização, e a gente já pode considerar que aquilo já se tornou rotina de fato, então aí nesse momento, juntando com a medição dos benefícios, você pode falar, bom, esse programa realmente chegou no ponto ótimo que nós queríamos e ele pode ser encerrado. É importante dizer que todo esse capítulo de implementação, pensando na prova, é fundamental. Então, você deve aí fazer uma revisão depois, assistir novamente essa aula para que isso esteja mais
mais presente na sua memória. Qual que é a abordagem de implementação ou das etapas de implementação propostas pelo COBIT? E que já vinham lá desde lá do COBIT 5 que eu comentei. Descobrir quais são os motivadores ou direcionadores ou impulsionadores para a gente poder implementar o programa, ter clareza em onde nós estamos agora, quais são os nossos pontos de dor, nossos pontos nevrálgicos, onde que está doendo, quais são as nossas grandes dificuldades, ter clareza em onde é que a gente quer chegar de fato, ter clareza em quais são os degraus que a gente precisa subir para atingir esse ponto almejado, esse ponto desejado, como chegar lá, as características para a gente poder fazer, desenvolver e atingir aquele ponto desejado, definir se nós já chegamos lá de fato e como é que a gente mantém o impulso, como que a gente mantém a dinâmica para poder fazer a implementação. Então, basicamente, essa é a abordagem de implementação do COBIT e essa é a mandala que eles colocam para nós, para a gente poder fazer a implementação. Note que existem 3 anéis. O anel mais externo, que fala do gerenciamento de programa. O anel intermediário em vermelho, que fala de facilitar, possibilitar, capacitar a mudança. E o anel central em azul claro, que é o ciclo de melhoria contínua. E ele é subdividido em 3 grandes etapas, então, 7 grandes etapas. Então, em todas essas 7 etapas vão ter questões relacionadas a gerenciamento de programa, facilitar e capacitar a mudança e também melhoria contínua. Vamos ver cada uma dessas etapas, começando aqui pela etapa 1. Começa com o reconhecimento e a concordância da necessidade de uma iniciativa de implementação ou até de melhoria. O que significa isso? Ou você está começando do zero, precisa começar um programa para implementar um sistema de governança, ou você já tem um sistema de governança, mas precisa rodar novamente essa mandala, focando em melhoria contínua. Identifica os eventos alavancadores, que são os pontos nevrálgicos, os pontos de dor, as nossas dificuldades, identificando riscos e criando de alguma forma nas pessoas um desejo para que haja realmente a mudança. E não somente nas pessoas, mas também nas instâncias superiores, quando a gente olha a nossa hierarquia corporativa. O business case deve ser criado para dar uma visibilidade para as pessoas de que aquela iniciativa, aquele programa realmente faz sentido. E o que é um business case? O business case é um documento que vai compilar as informações principais, os benefícios, o investimento, para a gente poder vender a ideia, vender o peixe e fazer mostrar para as pessoas que essa iniciativa realmente é importante. Nessa fase 1, vamos identificar as diretrizes ou impulsionadores ou fatores críticos ou até motivadores. Tem diversas palavrinhas aí para fomentar a ideia de que a gente precisa fazer alguma coisa. Então aqui a gente vai identificar os impulsionadores atuais que vão motivar a mudança e criando os níveis de gerenciamento executivo, ou seja, lá em cima na hierarquia, um desejo de mudança e expressar tudo isso num business case, num rascunho de business case. Um driver para mudança, um impulsionador para mudança, um motivador para mudança é um evento, uma condição, uma questão-chave interna na organização ou uma questão-chave externa que vai estimular a mudança. Então, um driver, um impulsionador, um motivador é toda e qualquer coisa que de alguma forma faz com que a gente perceba que mudar é necessário. Podem ser eventos, tendências do setor, tendências do mercado, tendências técnicas, como questão de inovação, deficiência de desempenho na organização, implementação de software, uma implementação grande, ou até mesmo os objetivos da empresa que podem mudar pela estratégia da empresa, que eventualmente pode ser alterada.
O risco associado à implementação do programa em si deve ser descrito no business case e esse risco deve ser gerenciado ao longo do tempo. Não somente um risco, mas o perfil de risco, o conjunto de risco como um todo. Preparar, manter e monitorar o business case é uma disciplina fundamental, é muito importante para justificar e ajudar, inclusive, no acompanhamento da iniciativa do programa, apoiando e garantindo que os resultados bem-sucedidos para qualquer iniciativa, incluindo melhoria no sistema, seja de fato iniciado e acompanhado. Então, sempre é importante que a gente crie um documento de business case. Esses documentos vão garantir o foco contínuo dos benefícios do programa e o foco contínuo tanto na realização quanto na percepção dos benefícios, uma vez que o sistema é de fato implementado. Na fase 2, a gente quer saber onde é que a gente está agora, de fato, quais são as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Então, na fase 2, é importante alinhar os objetivos relacionados à informação e tecnologia com a estratégia organizacional e os riscos empresariais e priorizar também os objetivos empresariais e os objetivos de alinhamento e os processos mais importantes. Quando a gente fala dos objetivos empresariais, mostramos uma lista de objetivos ordenados, classificados pelo BSC, Balanced Scorecard. É desses objetivos que ele está falando aqui nesse momento. Então, vamos ver aqui, por exemplo, objetivos empresariais, está aqui, EG01, EG02, são esses objetivos que ele está comentando, e os objetivos de alinhamento, AG01, AG02, AG03, são esses objetivos de alinhamento que ele está comentando aqui. E alinhar tudo isso aos processos mais importantes por conta da priorização. Uma avaliação do estado atual precisa ser realizada, os problemas e as deficiências precisam ser identificadas através da realização de uma avaliação de capacidade do processo. Então, todas aquelas avaliações de capacidade de processo, nível 1, 2, 3, a gente vai começar a fazer já nesse momento, porque isso vai dar um grande indicativo de quais são as nossas fraquezas, ou seja, onde é que a gente está agora de fato. Com base nos objetivos selecionados da empresa e os relacionados à TI e outros fatores de design, a empresa deve identificar os objetivos críticos, ou seja, os mais importantes para a governança, e os processos subjacentes que possam garantir que os resultados realmente sejam alcançados. Então, identificou todos os objetivos empresariais, todos os objetivos de alinhamento, fez a priorização dos processos, isso vai ser fundamental para ajudar em alcançar o sucesso da nossa iniciativa de programa. Na fase 3, onde que nós queremos chegar de fato? Então é importante definir meta de melhoria extremamente clara, bem definida, seguida de uma análise mais detalhada para a gente poder identificar as lacunas e as possíveis soluções. Que lacuna é essa? Se você está aqui com as suas deficiências e você quer chegar aqui, pronto, aqui você tem uma lacuna. Essa lacuna precisa ser preenchida. Deve ser dada prioridade às iniciativas que são mais fáceis de serem realizadas e suscetíveis a produzir os maiores benefícios. Olha só que interessante. Ele fala, olha, foca naquilo que é mais simples e já vai trazer resultado. Porque a partir daí você consegue entregar, consegue mostrar os resultados e vai gerar nas pessoas aquela sensação de que as coisas estão acontecendo e o sucesso vai ser alcançado de fato. Se você foca nas iniciativas mais difíceis, mais complexas e mais demoradas, vai começar a surgir aquela sensação de que a gente trabalha e não conclui nada que a gente precisa. As iniciativas maiores devem ser divididas em partes menores para facilitar o gerenciamento e a motivação das pessoas. Senão fica aquela sensação, puxa, a gente não consegue terminar nada. Claro,
projetos extremamente grandes, extremamente complexos, extremamente arriscados, e isso acaba gerando uma sensação de que a gente não está realizando. Fase 4. O que é que precisa ser feito de fato? É nessa fase que a gente começa a planejar as soluções mais práticas. O que, que isso significa dizer? Os projetos. Os projetos começam a ser planejados. Afinal de contas, um programa ele é composto por projetos. Através da definição de projetos apoiados por casos de negócios justificáveis. Casos de negócios são os business case. Ou seja, todo projeto tem que ter um business case para justificar aquela iniciativa de projeto. Um plano para mudança e para execução também é desenvolvido, é criado, e um business case bem desenvolvido vai ajudar que os benefícios dos projetos sejam identificados de maneira clara e acompanhados ao longo da vida daquele projeto. Fase 5. Como é que a gente chega lá? Na fase 5, as soluções propostas são implementadas na prática, no dia a dia, ou seja, os projetos começam a ser concluídos, vão gerar produtos finais, que podem ser processos, formas de trabalho diferentes, enfim, e isso começa a ser utilizado na organização. É exatamente isso que ele está comentando aqui. Resultados dos projetos, as criações dos projetos passam a ser utilizadas no dia a dia. As medidas podem ser definidas e o monitoramento estabelecido, utilizando as metas e as métricas do COBIT para garantir o alinhamento seja alcançado e mantido. O que ele está querendo dizer? Pega todas aquelas métricas que está no manual do COBIT, Objetivos de Gerenciamento e Objetivos de Governança, tem uma série de métricas ali e começa a usar essas métricas para ajudar no acompanhamento. O sucesso requer o envolvimento e a conscientização e a comunicação, compreensão e comprometimento da alta administração e a propriedade por parte dos proprietários de processos e os proprietários de negócio. Então, dá clareza nas atribuições, nas responsabilidades de cada uma das pessoas vai ser fundamental. Na fase 6, a gente quer saber, chegamos lá de fato? Então, aqui é a operação sustentável das práticas melhoradas de governança e gestão para as operações de negócio normais, ou seja, o dia a dia da organização hoje é diferente se você comparar com 6 meses atrás, se você comparar com antes da implementação. E vai focar ainda no monitoramento e a realização das melhorias, utilizando as métricas de desempenho e os benefícios esperados. Então, acompanhar para ver se aqueles benefícios realmente estão sendo alcançados de fato através de cada uma das métricas para fazer o acompanhamento. Na fase 7, como é que a gente mantém o impulso, como é que a gente mantém a dinâmica, como é que a gente mantém o gás para continuar fazendo com que essa mandala volte a girar, agora com foco em melhoria. Então é importante você identificar o que é factível de melhorar e começar um novo programa. Então, o sucesso global da iniciativa é avaliada, identificamos outros requisitos da governança, vamos reforçar a necessidade de melhoria contínua e dar prioridade a novas oportunidades para melhorar o nosso sistema. Então, o foco é medir tudo o que aconteceu e buscar possibilidades de melhoria, melhorar ainda mais para a gente fazer a roda girar novamente, a mandala girar novamente, e aí a gente chegar num ponto em que o nosso sistema de governança esteja no estado ideal para a nossa organização. Gestão de programas e projetos vai se basear em boas práticas, prever pontos de verificação em cada uma das 7 etapas para garantir o desempenho do programa e o bom caminho do caso de negócio, do business case, né? Garantindo que ele esteja no caminho correto. Os riscos são atualizados e o planejamento para a próxima fase deve ser ajustado conforme necessário. Então, o que ele falou aqui basicamente?
A cada troca de fase 1 para fase 2, fase 2 para fase 3, e assim sucessivamente, é um ótimo momento para a gente sempre fazer uma análise do desempenho do nosso programa para poder fazer ajustes. Presume-se que uma abordagem padrão da empresa seja seguida, ou seja, está presumindo ali que existe uma abordagem já na empresa e essa abordagem seja seguida para o gerenciamento de projetos e também para o gerenciamento de programas. Embora relatar não seja mencionado de forma clara, de forma explícita em nenhuma das fases, é uma linha contínua através de todas as fases e todas as interações. Então, significa que em todas as fases a gente tem que criar um relatório de desempenho que pode ser formal ou informal, vai depender da sua organização. A formalidade, a burocracia, quem institui é a organização, não é o framework, não é o modelo. O que ele está querendo dizer é que, de alguma forma, a gente tem que relatar para as instâncias na organização, para as partes interessadas, como que foi o desempenho da fase e os ajustes que forem necessários. Orientações adicionais sobre o gerenciamento de programas e projetos também podem ser encontradas no BAI 01, Programas Gerenciados, e no BAI 11, Projetos Gerenciados. Então, quando você abrir aquele livro, Objetivos de Gestão e Governança, especificamente no BAI 01 e no BAI 11, você tem detalhes ali sobre o gerenciamento de programas e projetos. Para a prova não vai ter necessidade, mas isso vai ser importante ali para você pensar na implementação de fato. Bom, todos esses anéis, o anel interno, o anel intermediário, o anel externo, onde o externo é gerenciamento de programa, interno é para facilitar e possibilitar a mudança, e o mais central é melhoria contínua, eles têm algum tipo de relacionamento. Então, o que ele tem aqui? Por exemplo, iniciar o programa, na fase central é estabelecer o desejo para a mudança, e na melhoria contínua é reconhecer necessidade para agir. 2. Fase 2 do programa é definir os problemas e as oportunidades. A parte central, que é facilitar a mudança, é formar uma equipe para implementação. E no ciclo de vida de melhoria é avaliar o estado atual. Fase 3, definir a direção, é comunicar os resultados para facilitar a mudança e definir o estado-alvo para melhoria contínua. 4, fase 4 é planejar o programa, que está relacionado aqui no anel central com identificar os protagonistas, os atores, as partes interessadas, e na parte central, no anel de melhoria contínua, é construir as melhorias. Então, todos eles acabam se relacionando. Fase 5, executar o plano, que para facilitar a mudança é operacionar e utilizar os componentes, os resultados dos projetos, e na melhoria contínua é implementar as melhorias. Na fase 6, perceber e realizar os benefícios. Na etapas, no ciclo de facilitar a mudança é inserir as novas abordagens. E para a melhoria contínua, ele está falando em operacionalizar e mensurar. Na fase 7, a gente tem que revisar a eficácia do programa, ver se foi legal. Para facilitar a mudança, é questões de sustentabilidade. E para melhoria contínua, é monitorar e avaliar. Então, de alguma forma, esses ciclos ou esses anéis da mandala, elas se correlacionam. É exatamente essa a correlação que existe quando a gente fala aqui desse gráfico, desse slide especificamente. Então, para a prova, você tem que lembrar que esse item está relacionado a esse, e esse está relacionado a esse. Basicamente, é isso para a prova. Na prática, não ajuda muito. Então, quando você for fazer a implementação, essa correlação no dia a dia, na prática de implementação, não vai te ajudar praticamente em nada, seria um slide que a gente poderia descartar. Outro slide que você pode descartar olhando a vida prática é esse slide 153, mas para a prova não pode. O que ele está falando? Olha, existe um relacionamento entre o guia de design e o guia de implementação.
Os guias olhando ali como de alguma forma eles poderiam se ajudar ou ter alguma sobreposição de informação. Basicamente é isso. Ou seja, quando você for fazer implementação, tome cuidado que pode haver sobreposição de etapas ou de atividades. No guia de implementação, a fase 1 corresponde, no guia de design, a compreender o contexto e a estratégia da empresa. Lembra que eu falei, olha, teve algumas coisas que não ficou bem legal no COBIT, e isso aqui é uma outra coisa. Se eles tivessem focado no Standard de Gerenciamento de Programas do PMI ou no MSP para o gerenciamento de programas da Axelos, essas situações não aconteceriam. Mas, enfim, no guia de implementação, a fase 2, que é onde estamos agora, com as atividades, as tarefas de melhoria contínua, olhando o design, ou fluxo de design, ou fluxo de trabalho de design, seria o passo 2, 3 e 4. Determinar o escopo inicial do nosso sistema de governança, refinar o escopo do nosso sistema de governança, e o passo 4, concluir a concepção do sistema, ou concluir o desenho do nosso sistema. Tudo isso vai estar lá na fase 2, no livro de implementação ou na mandala de implementação. A fase 3, onde queremos chegar nas tarefas específicas de melhoria contínua, continuous improvement, olhando, estaria relacionada à fase 3 do guia de design, nas etapas do fluxo de construção, que é onde queremos estar. Então, basicamente, tem essa correlação. Para a prova, é você saber se depara. No dia a dia, na prática, para fazer a implementação, é saber que pode haver alguma sobreposição de atividades. Basicamente é isso. Ok? Na próxima aula, a gente vai falar do desenvolvimento do business case, defendendo o COBIT. Basicamente, é a implementação do COBIT através de um case. Então, na próxima aula, a gente detalha essas características que foram colocadas nesse case e também no business case, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.